A sua mente pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior aliado. Tudo o que você pensa, você se torna. Se você continuar pensando com as mesmas ideias de sempre, vai continuar vivendo os mesmos resultados de sempre. Pensamentos levam a ações, ações levam a comportamentos, comportamentos levam a estilo de vida, e estilo de vida determina o seu destino. Tudo começa na mente. Se você pode controlar a sua mente, você pode controlar o seu destino. E se você determinar que você vai para a academia, independente do que a sua mente diz, você vai desenvolver um físico melhor que 99% das pessoas. Se você decidir e se comprometer em trabalhar em seu negócio, você também se tornará bem-sucedido. Muitas pessoas já sabem disso. Mas sabe o que realmente falta? Entender que o ambiente onde você nasceu, as pessoas com quem conviveu, as ideias que ouviu desde criança, tudo isso influenciou quem você se tornou. O verdadeiro poder nunca esteve apenas nas circunstâncias, ele sempre esteve em como você reage a elas. A mente é o filtro através do qual você enxerga a realidade, e esse filtro pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. A mesma vida que destrói uns, desperta outros. A diferença não está no que acontece, está no que cada um acredita sobre o que acontece. Aqui está o segredo. A sua mente não é o que te prende, ela é o que pode te libertar, se você aprender a usá-la. Mas a maioria das pessoas não aprende. Elas passam a vida acreditando que são reféns das condições externas, sem perceber que o verdadeiro cárcere é interno. São as crenças que repetem, os medos que alimentam, os padrões que não questionam. Você não é produto apenas do ambiente, você é produto da interpretação mental que faz dele. E quando você muda essa interpretação, tudo muda, porque a mente é como um espelho. O que você projeta dentro, inevitavelmente reflete fora. Agora preste atenção em mim. Se você começar a observar seus pensamentos, questionar suas crenças, reconstruir suas interpretações, vai acionar um poder que sempre esteve aí, esperando por você. O poder oculto da mente não é mágica, é consciência. É o momento em que você desperta e percebe: eu não posso mudar tudo o que acontece comigo, mas posso mudar completamente o que isso significa para mim. E quando o significado muda, a energia muda. E quando a energia muda, o resultado muda. Então, antes de desejar sucesso, não tente controlar o mundo, tente dominar o seu mundo interior. Agora preste muita atenção em mim, porque esse é o principal motivo da maioria das pessoas ainda não terem saído do mesmo lugar. Desde que você nasceu, sua mente começou a ser moldada. Cada palavra que ouviu, cada olhar de aprovação ou crítica, cada experiência de dor ou recompensa, foi se transformando em pequenos comandos invisíveis. E esses comandos criaram o que você acredita ser possível ou não. A maioria das pessoas não vive o que quer, vive o que foi condicionado a acreditar que é possível viver. Quando você era criança, acreditava em qualquer coisa. O mundo era um campo aberto de possibilidades. Mas com o tempo, vieram as vozes. Isso é difícil, isso não é para você. Seja realista, você não pode. E cada uma dessas frases foi se tornando um tijolo na parede da limitação. Agora imagine, quantas ideias grandiosas você já teve e deixou morrer antes mesmo de tentar. Quantas vezes o medo disfarçado de prudência te fez parar. É assim que a mente se fecha. Não porque o poder se foi, mas porque você o esqueceu. A mente humana é como um músculo espiritual. Se não é usada, enfraquece. Se é treinada, desperta. E aqui está a chave. Tudo o que você acredita repetidamente, você cria. Se repete que não pode, o cérebro obedece. Se afirma que pode, ele começa a procurar maneiras. O cérebro é servo das palavras que você mais usa. Ele transforma crença em realidade, pensamento em padrão, padrão em destino. Por isso, o primeiro passo para despertar o poder oculto da mente é questionar tudo o que te disseram sobre quem você é, porque talvez o que você chama de realidade seja apenas uma história antiga que continua se repetindo. A mente acredita no que você permite, e o que você permite se torna sua verdade. Então me escute agora. Tudo começa quando você decide parar de viver com o piloto automático ligado. Quando você começa a observar seus pensamentos, percebe o quanto deles não são seus. São ecos do passado, vozes de pessoas que talvez nem acreditassem nelas mesmas. O poder oculto da mente começa a se manifestar quando você cala o ruído e começa a ouvir a própria consciência. Porque no silêncio, você redescobre o que sempre esteve aí, o Criador por trás da criação. A mente é uma usina silenciosa. Tudo o que você vive começa com um pensamento.
e cada pensamento é uma semente lançada no campo invisível da sua realidade. O problema é que a maioria das pessoas planta sem perceber o que está plantando. Elas regam o medo, alimentam a dúvida e esperam colher confiança e sucesso. Mas a mente não funciona assim. Ela devolve exatamente o que recebe, como um espelho que reflete o conteúdo que você coloca diante dele. E aqui está o segredo. Você não muda a vida tentando forçar o que está fora. Você muda aprendendo a escolher o que planta dentro. Quando você muda o pensamento, muda o padrão emocional. Quando muda a emoção, muda a ação. E quando muda a ação, muda o resultado. Tudo se conecta. É um ciclo invisível, mas implacável. Se você quer despertar o poder oculto da sua mente, precisa quebrar esse ciclo inconsciente e começar um novo. Precisa trocar as perguntas ruins por perguntas poderosas. Em vez de por que nada dá certo para mim, pergunte o que posso aprender com isso. Em vez de por que isso acontece comigo, pergunte como posso transformar isso em algo útil. A qualidade da sua vida será sempre proporcional à qualidade das perguntas que faz à sua mente. E quando você pergunta algo novo, ela desperta, porque a mente ama desafios, ama explorar o desconhecido, ama expandir. É assim que você a reativa, desafiando-a a pensar diferente. Imagine por um instante se tudo o que você chama de limite fosse apenas um ponto de vista antigo. Imagine se, em vez de lutar contra os problemas, você aprendesse a interpretá-los como sinais. Sinais de que é hora de mudar, crescer, evoluir. Esse é o poder oculto. Não resistir à vida, mas compreender o que ela está tentando te ensinar. E cada vez que você entende, algo dentro de você se expande. O medo começa a perder força, o controle dá lugar à clareza, e o impossível começa a parecer lógico. É assim que você desperta, não tentando ser outra pessoa, mas lembrando quem realmente é, porque o seu verdadeiro poder nunca esteve escondido do mundo. Ele esteve apenas adormecido dentro da sua mente. Se você não treinar sua mente todos os dias, o mundo fará isso por você. E o mundo nem sempre quer que você vença. Desde o momento em que você acorda, há forças tentando comandar a sua atenção. Notícias, redes sociais, opiniões, comparações, ruídos. E o que é a atenção? Senão o combustível da mente. Aquilo que domina a sua atenção, domina a sua realidade. Por isso, treinar a mente não é luxo, é sobrevivência. E aqui está a verdade. A mente não se disciplina sozinha, ela precisa de direção. Todo dia, ao acordar, você precisa definir para onde vai apontar o seu foco antes que o mundo decida por você. Treinar a mente é escolher o que você pensa, o que sente, o que repete. É acordar e dizer a si mesmo: hoje, eu decido o que vai ocupar o meu espaço mental. E isso começa com rituais simples, mas poderosos. O primeiro é a observação. Pare por alguns segundos e perceba os primeiros pensamentos que surgem quando você desperta. São pensamentos de gratidão ou de escassez, de propósito ou de preocupação. Porque o seu primeiro pensamento da manhã é como o tom de uma música. Ele define o ritmo do dia. O segundo ritual é o da afirmação. Não repita frases como quem lê um texto, repita como quem desperta uma verdade. Diga com presença, com intenção, com sentimento. A emoção é o código que grava as palavras no subconsciente. Então não diga, eu sou capaz, apenas com a boca. Diga com o corpo inteiro. Diga como quem sente. Diga até acreditar. E o terceiro ritual é o da visualização. A mente não diferencia o que é vivido do que é imaginado com intensidade. Quando você visualiza algo com clareza e emoção, está instruindo o cérebro a criar caminhos reais para aquilo acontecer. Veja-se vivendo a vida que deseja, com detalhes, com cor, com som, com emoção. Faça isso antes de o mundo te distrair, porque o que você imagina de manhã tende a se repetir à noite. E o quarto ritual é o do foco. Escolha uma coisa por dia que vai te aproximar do seu propósito e concentre toda a energia nisso. A mente se fortalece na consistência, não na pressa. E cada pequena vitória diária é uma mensagem silenciosa dizendo: eu estou no comando. Quando você cria esses hábitos, algo começa a mudar sem esforço. O caos do mundo já não te invade. As dúvidas perdem força. O medo fica menor. E você começa a sentir algo que poucas pessoas sentem: controle interno. E esse é o verdadeiro poder. Não controlar tudo à sua volta, mas controlar o que acontece dentro. Porque quando você comanda sua mente, o universo começa a obedecer à sua visão. Agora comece reprogramando a sua mente. Escreva aqui nos comentários: hoje eu desperto o poder oculto da minha mente. Escreva com intuição:
como um comando mental. Quanto mais você afirma, mais o seu subconsciente começa a acreditar e agir de acordo. E agora preste muita atenção. Aqui está o que ninguém te conta. Entre o que você pensa e o que você vive, existe um campo invisível, e ele sempre obedece à sua consistência. Esse campo é o espaço entre o desejo e a realização, entre a ideia e o resultado. É nele que a maioria desiste. As pessoas pensam, sentem, acreditam por um tempo, mas quando não veem resultados imediatos, param. E o campo invisível entende isso como um novo comando. Pare também. Agora feche os olhos comigo por um instante e imagine algo. Veja-se no meio de uma grande sala branca. No centro, há uma pequena semente brilhando na palma da sua mão. Essa semente representa o seu pensamento, o desejo mais verdadeiro que vive dentro de você. Agora imagine que, à sua frente, há um solo de energia dourada. É o campo invisível, onde as ideias se tornam realidade. Você caminha até ele e planta essa semente com cuidado. Ao fazer isso, o campo começa a responder, como se ondas de luz se espalhassem pelo espaço. E nesse momento, algo sagrado acontece. O invisível começa a se mover, só que ele se move no ritmo da sua fé. Cada pensamento que duvida, apaga um pouco da luz. Cada pensamento que insiste, faz a luz crescer. O campo não julga, ele apenas replica a frequência que você emite. Então imagine agora que todos os dias, você volta a esse campo e rega a semente com persistência, mesmo quando ainda não vê nada brotando. Sinta essa imagem. Veja-se acreditando mesmo diante do vazio, porque é no silêncio, quando nada parece mudar, que o campo mais trabalha. É nesse espaço invisível que os caminhos começam a se formar. Veja as raízes crescendo por baixo do solo, invisíveis aos olhos, mas vivas, fortes, preparadas para romper a terra. É isso que acontece com os seus pensamentos quando você persiste. Eles criam raízes no campo da realidade. Agora respire fundo e imagine a semente finalmente brotando, atravessando o chão de luz, crescendo diante dos seus olhos. É o seu pensamento se transformando em forma. É o invisível se tornando visível. E entenda, isso não é mágica, é resposta. Porque o campo não reage a quem pensa forte por um dia, ele responde a quem acredita todos os dias. A diferença entre quem sonha e quem manifesta é simples: consistência. Você não colhe no mesmo dia em que planta, mas colhe exatamente o que planta com fé. Então abra os olhos e traga essa imagem com você. A semente já está no campo. O que vai determinar o resultado é o quanto você continua acreditando depois que o mundo duvida. Agora eu tenho um pedido especial para você. Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar um desafio de 60 dias capaz de reprogramar completamente a sua mente. Um desafio que pode ser o ponto de virada entre a vida que você tem e a vida que você sempre sonhou viver. Agora que você entende o campo invisível, é hora de dar direção a ele. E essa direção tem um nome: propósito. O propósito é a bússola da mente. Sem ele, você anda, mas não avança. Trabalha, mas não realiza. Vive ocupado, mas não desperto. Quando você não tem um propósito claro, o mundo te distrai com 1000 caminhos e te convence de que está progredindo, quando na verdade só está girando em círculos. O propósito é o ponto fixo no meio do caos. É aquilo que faz você levantar em dias difíceis. É o motivo que dá força quando a vontade acaba. E a mente precisa desse norte. Ela precisa de algo maior para se alinhar. Algo que diga: é por isso que eu existo. Mas propósito sem clareza é só uma ideia bonita. É por isso que você precisa escrever. Quando você escreve seus sonhos, está dando forma ao invisível. Está dizendo à mente: isso é real. O ato de escrever não é apenas simbólico. Ele reprograma o cérebro. Cada palavra no papel é um código que orienta a sua atenção. E onde a atenção vai, a energia flui. Pegue um papel agora e escreva o que você quer de verdade. Não o que parece possível, mas o que te faz vibrar. Escreva sem medo de sonhar grande, porque o tamanho do seu sonho define o tamanho do seu crescimento. E depois, transforme esse sonho em metas. Divida o impossível em partes pequenas e possíveis. A mente ama progresso. Ela se alimenta de pequenas vitórias, porque cada conquista, por menor que pareça, ativa um circuito interno de confiança. É como se ela dissesse: eu posso. E cada eu posso se acumula, até que o impossível começa a parecer inevitável. É assim que você transforma propósito em plano e plano em poder. De meta em meta, você constrói o sonho. O que parecia distante começa a se aproximar. E sabe o que muda? A sua frequência. Uma mente com propósito emite uma energia diferente.
Ela não acorda no modo sobrevivência, acorda no modo criação. Ela para de reagir à vida e começa a projetá-la. E aqui está o segredo. Quando você escreve um sonho e o alimenta todos os dias com foco e ação, o universo começa a ajustar o caminho. Pessoas certas aparecem, oportunidades se revelam, ideias novas surgem. E você percebe que o impossível sempre esteve esperando o seu comprometimento. Porque o papel aceita tudo, mas a mente só acredita naquilo que você decide tornar real. Então escreva, planeje, visualize e haja. O propósito é o farol. As metas são o caminho. E cada passo é o lembrete de que você já está se tornando quem nasceu para ser. Agora feche os olhos e imagine algo simples, mas poderoso. Existe dentro de você uma força silenciosa que desperta toda vez que você deseja algo com o coração. O desejo é o motor da mente. É ele que faz o impossível parecer lógico, que transforma pensamentos em ação e ação em resultado. Mas preste atenção em mim agora. O universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você deseja com todo o corpo, com toda a alma. Quando você quer algo de verdade, o seu cérebro muda. Ele começa a enxergar caminhos, a notar oportunidades, a conectar ideias. É como se uma luz se acendesse dentro de você, iluminando tudo o que antes parecia confuso. Então, se você quer algo grande, sinta isso agora. Imagine o que vai mudar na sua vida quando conquistar. Veja as pessoas ao seu redor se inspirando em você. Veja a sua conta bancária, o seu corpo, o seu trabalho, sua paz, sua liberdade. Veja o resultado já acontecendo, como se estivesse acontecendo hoje. Isso é treino mental. É assim que você ensina o cérebro a acreditar. Agora respire fundo e repita mentalmente: eu sei o que quero, eu mereço o que quero, e nada vai me impedir de conseguir. Sinta isso vibrando dentro do peito. É o fogo do desejo acendendo o seu poder interior. E aqui está o segredo. O desejo é o sinal que você envia para o universo, mas a ação é a prova de que você acredita no sinal que enviou. Não adianta desejar sentado. Desejo sem movimento é só vontade. Mas quando você age mesmo sem ter tudo pronto, a mente se adapta. Ela cria recursos, desperta habilidades, encontra atalhos. E cada pequeno passo que você dá é uma mensagem para o universo dizendo: eu estou pronto. Agora imagine-se vivendo o seu objetivo realizado. O sorriso no rosto, a leveza, a confiança. Sinta o orgulho de quem não desistiu. Você começa a perceber que o desejo verdadeiro nunca dói. Ele impulsiona. Ele não drena a energia, ele alimenta. E acredite, o mundo se curva diante de quem sabe o que quer. Então escolha agora o seu desejo mais profundo. Escreva ele, veja ele, sinta ele. E decida agir todos os dias, mesmo que por 1 minuto. Porque é assim que os grandes conquistam. Não pela sorte, mas pela soma de 1000 pequenos atos guiados por um desejo que nunca apaga. Desejar é ativar a mente criadora. E quando essa mente desperta, nada consegue pará-la. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. É muito importante para nós, e é justamente dessa forma que somos reconhecidos pelo YouTube como um canal relevante para as pessoas. Desde já, muito obrigado. Agora me escute com toda a atenção. A sua mente é a ferramenta mais poderosa do universo, mas ela precisa ser comandada. Se você não a controla, ela te controla. E se você quer conquistar tudo o que deseja, precisa aprender a forçá-la a trabalhar a seu favor. Isso não significa lutar contra ela. Significa disciplinar o seu foco. Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem, forte, rápido, cheio de energia. Se você apenas o observa, ele corre para qualquer lado. Mas se você segura as rédeas, se direciona o movimento, ele te leva para onde quiser. É isso que você precisa fazer. Pegar as rédeas. Acordar e dizer: hoje eu escolho o que pensar. Hoje eu escolho no que acreditar. Porque o que domina o seu foco, domina o seu destino. Então aqui está o exercício. Todas as manhãs, antes de tocar no celular, feche os olhos e visualize 3 coisas: quem você quer ser, o que você quer conquistar e o sentimento de já ter conseguido. Sinta o orgulho, a alegria, a paz. Faça isso por 60 segundos, mas com verdade. Isso não é imaginação vazia, é programação mental. O cérebro grava imagens, não promessas. E quando você repete isso com emoção, a mente começa a acreditar. Agora vá além. Escolha um objetivo e diga a si mesmo todos os dias: eu não paro até conseguir. Diga isso olhando no espelho. Diga isso quando estiver cansado. Diga isso quando o medo tentar voltar. Porque a mente precisa de ordens firmes. Ela é como um soldado.
Quanto mais claro o comando, mais forte a execução. Se você diz talvez eu consiga, ela hesita. Se você diz eu vou conseguir, ela cria o caminho. E quando o corpo quiser parar, você vai ver algo extraordinário acontecer. A mente toma o controle. Ela ignora o cansaço, supera o medo e foca no resultado. É assim que campeões, gênios e visionários pensam. Eles não esperam sentir vontade. Eles decidem. E quando decidem, o mundo se curva. Então, se você quer forçar sua mente a conquistar tudo, pare de negociar com ela. Dê ordens, não desculpas. Diga o que quer e haja como se já tivesse. Mova-se mesmo sem motivação. Faça o que precisa ser feito até que o hábito substitua o esforço. Porque quando a mente entende que você é inabalável, ela se dobra ao seu comando. E nesse ponto, o impossível deixa de existir. A ação é a ponte entre o que você pensa e o que você vive. Não adianta ter metas, crenças ou visualizações se você não se move. O universo não recompensa intenção, ele recompensa movimento. A mente se molda através da repetição de gestos, não de palavras. Cada vez que você age, mesmo sem resultados imediatos, está enviando um sinal ao seu cérebro dizendo, eu acredito. E o cérebro responde criando novas conexões, novos caminhos, novas possibilidades. Esse é o poder da persistência. Ela transforma dúvida em aprendizado e erro em sabedoria. É assim que você treina a mente para não desistir, porque o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. Cada tentativa que falha fortalece a estrutura mental que sustenta o próximo acerto. E aqui está o segredo. O erro só existe quando você para. Enquanto continuar tentando, você ainda está avançando. Então, quando cair, levante mais rápido. Quando falhar, aprenda mais rápido. Quando o medo vier, haja antes que ele cresça. A ação é a cura de todo bloqueio mental. É impossível sentir medo, dúvida ou desânimo enquanto está em movimento. A ação silencia as vozes internas e mostra ao cérebro que você está no comando. Por isso, nunca espere motivação. Haja primeiro, e a motivação virá depois. A mente adora ritmo. Quanto mais você repete um comportamento, mais natural ele se torna. E quando a ação vira hábito, o sucesso vira consequência. Persistir é reprogramar. É ensinar a mente que desistir não é uma opção. É moldá-la até que ela pare de resistir e comece a cooperar. A persistência é a prova suprema de fé. Não fé cega, mas fé ativa. Aquela que continua caminhando mesmo quando o caminho não se mostra inteiro. Então decida. Você pode tropeçar, pode duvidar, pode até parar por um instante, mas nunca recuar. Continue, mesmo que o progresso pareça lento. Porque enquanto você insiste, o universo está se ajustando. A mente leva tempo para entender que você está falando sério, mas quando entende, ela se curva. E quando a mente se curva, o impossível se dobra junto. Persistir é o exercício máximo do poder interior. É o ato de dizer ao mundo, eu ainda estou aqui e eu não vou parar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva agora. Aqui você vai aprender a dominar a sua mente, reprogramar seus pensamentos e transformar seu potencial em realidade. Agora, chegou o momento de colocar tudo em prática, de transformar o poder da sua mente em ação real. A mente se molda pelo que você repete com intenção, sente com intensidade e faz com consistência. Se quer se tornar inabalável, precisa construir um sistema mental que resista a qualquer circunstância. E aqui está o segredo. Você não vence o mundo tentando controlar tudo ao seu redor. Vence quando controla o que acontece dentro de você. A primeira regra é simples. Nunca reaja de imediato. Toda vez que algo tentar te irritar, te frustrar ou te fazer duvidar, pare, respire fundo e conte até 3. Parece pequeno, mas é nesse intervalo que a sua mente deixa de ser escrava das emoções e se torna comandante delas. No instante em que você observa o pensamento, ele perde o poder. O observador é sempre mais forte que o impulso. A segunda regra, substitua, nunca lute. Quando um pensamento negativo surgir, eu não consigo, isso é difícil, nunca vai dar certo, não tente apagar. Diga a si mesmo, isso não me pertence mais. E substitua imediatamente por algo positivo, concreto e ativo. Eu vou encontrar uma solução. Eu já superei desafios maiores. A mente não vive de negações, vive de direções. A terceira regra, repetição consciente. Todos os dias antes de dormir, feche os olhos e repita mentalmente as frases que deseja ver se tornando realidade. Não como quem espera um milagre, mas como quem está construindo um. Diga com convicção, minha mente trabalha a meu favor. Tudo o que eu preciso está se aproximando.
Eu estou em constante crescimento. As últimas palavras do seu dia programam as primeiras do amanhã. E a quarta regra: visualização com sentimento. Não basta pensar no que quer. Você precisa sentir como se já tivesse conquistado. Sinta a leveza, o orgulho, a segurança. O corpo é o instrumento que ensina o cérebro o que é real. Quanto mais você sentir, mais rápido a mente vai acreditar. Faça isso todos os dias, de manhã e à noite, mesmo que por 2 minutos. A quinta regra: ambiente mental limpo. Pare de consumir o que te distrai, o que te deixa ansioso, o que te diminui. Tudo o que entra pelos olhos e ouvidos se torna material para o seu subconsciente. Alimente-se de conhecimento, silêncio e inspiração. A sexta: ação alinhada. Não espere a motivação aparecer para agir. Faça algo hoje, mesmo que pequeno, que te aproxime do seu propósito. A ação é a linguagem que o universo entende. Cada movimento é um comando para a mente continuar acreditando. E por fim, a mais importante: autodomínio emocional. Treine-se para agir como se nada pudesse te afetar. Isso não é frieza, é poder. Quando algo der errado, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? E siga. Quem domina a mente não se abala, se adapta. Quem se adapta, vence. Então, o que fazer a partir de agora? Crie seus rituais. Acorde cedo e silencie o mundo antes que o mundo te roube a paz. Escreva suas metas, visualize seu futuro, sinta o sucesso como se já fosse real. E antes de dormir, agradeça, repita, fortaleça, porque cada repetição grava, cada emoção ativa e cada ação confirma. É assim que se desperta o poder oculto da mente, observando, substituindo, sentindo, repetindo e agindo. Quando isso acontece, nada te abala. Nenhuma crítica, nenhum medo, nenhum obstáculo, porque você descobre que o verdadeiro poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro, esperando apenas que você despertasse. Agora eu quero que você preste muita atenção em mim, porque o que eu vou te propor não é apenas um desafio, é um divisor de águas, um ponto de virada entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. E não é sobre sorte, não é sobre motivação passageira, é sobre reprogramar a sua mente para que ela trabalhe por você e não contra você. A verdade é que a maioria das pessoas vive com a própria mente descontrolada. Pensam o que não querem, sentem o que não deveriam e agem contra o que sonham. E é por isso que vivem presas no mesmo ciclo, ano após ano. Mas e se eu te dissesse que em apenas 60 dias você pode começar a mudar tudo isso? Que existe um método simples, diário, mas poderoso o suficiente para recondicionar a sua mente e ativar o poder oculto que existe dentro de você? É disso que estamos falando. Um compromisso de 60 dias que pode redefinir sua disciplina, sua clareza mental e sua capacidade de agir. E eu não estou falando de teoria. Estou falando de prática real, de transformação observável, de uma mente que aprende a obedecer ao seu comando. Durante esse tempo, você vai provar a si mesmo que é possível assumir o controle total da sua mente. E quando você faz isso, o mundo ao seu redor muda, porque o externo sempre obedece ao interno. Então, se você sente que está pronto para finalmente despertar o poder oculto da sua mente, para assumir o controle da sua própria história, então esse desafio é para você. 60 dias, uma decisão, um novo você. Está pronto? Durante os próximos 60 dias, você vai entrar em um processo que pode mudar completamente a forma como a sua mente funciona. E eu quero que você leve isso a sério, porque esse desafio não é apenas sobre criar novos hábitos, é sobre construir uma nova identidade. A mente humana precisa de constância para se reprogramar, e 60 dias é o tempo perfeito para transformar esforço em naturalidade. Então aqui vai o seu desafio. Todos os dias, sem exceção, você vai reservar um momento para treinar a sua mente. Ao acordar, antes de tocar no celular, feche os olhos por alguns segundos e respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, e imagine o seu dia começando em absoluta clareza. Visualize o que você quer conquistar. Veja o seu objetivo acontecendo agora. Sinta a sensação da conquista como se já fosse real. E então diga a si mesmo, com emoção e confiança: eu sou foco, eu sou disciplina, eu sou ação. Repita isso 3 vezes com energia, acreditando em cada palavra. Depois escreva uma meta simples para o dia, algo pequeno, mas que te mova na direção do seu sonho. Pode ser um passo, um estudo, uma conversa, qualquer ação real. Ao longo do dia, mantenha essa meta na mente. E quando sentir vontade de desistir, lembre-se,
A sua mente obedece àquilo que você repete com consistência. Toda vez que você age mesmo sem vontade, está fortalecendo os circuitos do sucesso. É assim que o poder interno desperta. Antes de dormir, pegue um papel e escreva 3 coisas. O que você fez hoje que te aproximou do seu objetivo, o que aprendeu com o dia e uma única coisa pela qual é grato. Isso é importante, porque o cérebro precisa fechar o ciclo com significado. A gratidão reequilibra a mente, o aprendizado cria direção e a ação mantém o movimento. Faça isso todos os dias. Nos primeiros 7 dias, seu foco é apenas construir a rotina. Acordar, visualizar, agir, revisar. Não se cobre resultados, se cobre consistência. A partir da segunda semana, comece a medir o seu progresso. Conte quantos blocos de foco conseguiu cumprir, quantos dias conseguiu manter disciplina. Se falhar, não pare, apenas volte. O segredo está em não quebrar o ritmo por mais de 2 dias. A cada semana, aumente um pouco a intensidade. Dedique mais tempo à visualização, adicione pequenas metas e comece a perceber o quanto a sua mente está mais clara. Nos últimos 30 dias, o foco é transformar esse processo em parte de quem você é. Você não vai mais pensar se vai fazer. Você simplesmente faz. E isso é o poder da reprogramação. É nesse ponto que a mente começa a trabalhar por você, mesmo quando você não percebe. Ela cria novas conexões, busca soluções, atrai oportunidades e você começa a sentir algo diferente. Uma força silenciosa, uma confiança calma, uma clareza que antes parecia impossível. E tudo isso vem da persistência. Por isso mesmo que você erre, continue. Mesmo cansado, faça algo. Mesmo em dúvida, haja. O segredo não é ser perfeito, é ser constante. Depois de 60 dias, olhe para trás e veja a diferença. Você não será mais a mesma pessoa. Sua mente estará condicionada ao foco. Sua energia mental estará alinhada ao seu propósito. E você terá construído a base para qualquer conquista. Então aceite este desafio. Durante 60 dias, treine a sua mente para agir, para persistir, para acreditar. E eu te garanto, se você fizer isso com honestidade, com presença e disciplina, não haverá nada que possa te parar. Porque a mente, quando desperta, se torna a ferramenta mais poderosa do universo. E ela vai trabalhar 24 horas por dia em silêncio, abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. Se você sentiu o poder dessas palavras, se algo dentro de você despertou, então este é o momento de agir. Nada muda apenas ouvindo. A transformação começa quando você decide se comprometer com ela. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários: eu aceito o desafio dos 60 dias. Escreva isso como um pacto com você mesmo, como uma declaração de que está pronto para assumir o controle da sua mente e da sua vida. Cada pessoa que escreve essas palavras envia um sinal ao universo, um sinal de decisão, de foco e de força. E se este vídeo te tocou, se te fez refletir, deixa o seu like agora. Isso mostra que você está comprometido com o seu próprio crescimento e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite este instante. Se inscreva e ative as notificações, porque aqui, a cada novo vídeo, você vai aprender a dominar a sua mente, elevar o seu padrão mental e criar a vida que sempre sonhou. Eu te agradeço por estar aqui, por dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia a algo que realmente importa, você. Que a sua mente permaneça desperta, seu coração firme e o seu propósito inabalável. Lembre-se, o poder está dentro e ele já começou a despertar.